Olá, acompanhe agora o Jornal Panorama, que traz as notícias do Parlamento Capixaba. E esses são os nossos destaques de hoje. Covid, pesquisadora da Fiocruz alerta sobre gravidade do momento. Projeto que cria fundo de apoio rural para atingidos por desastres naturais começa a tramitar na casa. Deputados aprovam projeto que reconhece o forró de Itaúnas como patrimônio artístico e cultural imaterial do Estado. Veja como foram as atividades em plenário no segundo dia de trabalhos da semana. A repórter Patrícia Bravin traz os detalhes. Na sessão ordinária híbrida desta terça-feira, o plenário iniciou a discussão de 6 novos projetos. 3 deles são de iniciativa do governo, como o que cria o Fundo de Apoio Rural, FAR, para garantir o acesso facilitado ao crédito por meio de financiamentos para produtores rurais dos municípios atingidos por desastres naturais. Nós fizemos essa indicação ao governador do estado em meados de fevereiro, tendo em vista a dificuldade financeira por que passa o produtor rural do Espírito Santo, especialmente aqueles impactados por um período grande de chuvas que assolaram muitos municípios do Espírito Santo e também um período enorme de estiagem. Tudo isso acabou quebrando, fazendo com que quebrasse, houve uma quebra substancial na produção. O produtor plantou e não conseguiu colher, e por isso ele ficou endividado, perdendo a sua produção, perdendo um pouco de suas propriedades, algumas coisas que ele tinha, que estava no processo de crédito que ele tomou. Com a criação deste fundo, que é necessário, que chega na Assembleia Legislativa, para o qual nós pedimos regime de urgência, o governador do estado, através de sua gestão, vai estar facilitando a tomada de crédito para esses produtores. E por que é importante? Porque, em geral, este produtor ficou inadimplente. E se não houver uma facilitação na tomada de crédito, e ele normalmente toma nos bancos este crédito, ele não terá a condição de estar refazendo a sua lavoura, porque ele vai estar negativado e não vai poder tomar o crédito. Com a criação do fundo, existem regras para acessar este fundo e que não são as regras do setor financeiro nacional, ou seja, não ficam presos às regras bancárias. E com isso, este produtor vai poder estar tendo a facilidade de tomar esse crédito e estar refazendo a sua vida, a sua lavoura e dar continuidade no seu trabalho de produção por todo o interior do estado do Espírito Santo. Dentre as matérias de iniciativa parlamentar, começa a ser discutido pelas comissões permanentes da Casa o projeto de lei do deputado Dr. Hércules, que assegura a realização do teste do pezinho ampliado na rede pública e privada estadual. O teste do pezinho, hoje, como ele é fornecido pela rede pública, ele detecta cerca de 6 doenças. O teste do pezinho ampliado, ele poderá detectar até 53 doenças que poderão ocorrer na primeira infância ou no futuro. Então, o nosso projeto de lei era para que o poder público e também as maternidades particulares sejam obrigadas a fazer o teste do pezinho ampliado para evitar algumas doenças que poderão trazer um mal-estar muito grande, trazer morte para algumas crianças, e que nós temos alguns exemplos. Aqui mesmo nós temos na casa uma servidora, uma procuradora que tem um filho que tem AME, atrofia muscular espinhal. Se fosse detectado logo nos primeiros dias de nascido, poderia evitar essa doença tão grave. Nossa intenção é essa: obrigar todas as maternidades, não só as públicas, mas as particulares também, a fazer o teste do pezinho ampliado para evitar sofrimento das crianças, dos pais, e evitar também muitas mortes que poderão escapar se detectar logo nos primeiros dias de nascidas esse teste de pezinho ampliado, e com uma doença que poderá cursar no futuro. Na ordem do dia foi aprovada a matéria do ex-deputado Euclério Sampaio, que permite o uso de cartão de passe escolar como documento para concessão do benefício da meia entrada aos estudantes.
Já o deputado Torino Marques conseguiu os votos dos parceiros para declarar o Forró de Itaúnas patrimônio artístico e cultural imaterial do Estado. Em setembro de 2019, eu estava como o presidente da Comissão de Cultura e Comunicação Social da Assembleia Legislativa. Foi o primeiro ano do meu mandato, assumindo a presidência de uma comissão tão importante para a divulgação da cultura do Estado do Espírito Santo. E em setembro de 2019, nós fizemos uma reunião na comissão, fizemos uma audiência pública, né? Uma audiência pública foi no plenário da Assembleia Legislativa. Os organizadores, eu fiz parte da organização, as pessoas convidadas para essa audiência pública, eles fizeram uma reivindicação pedindo que o forró de Itaúnas, que é um forró que é conhecido nacionalmente, até no mundo todo, em alguns lugares do mundo ele é conhecido também. As pessoas vão para lá, pé no chão, dançam forró, as melhores bandas do Brasil se apresentam em Itaúnas. E foi um dos pedidos que colocasse o forró de Itaúnas como um patrimônio do Espírito Santo imaterial. Então nós fizemos ouvimos essa proposta dos convidados em setembro de 2019, nessa audiência pública, e coloquei isso em pauta como um projeto de lei na Assembleia Legislativa. Foi colocado em 2019 mesmo, esse projeto, que foi aprovado hoje na Assembleia Legislativa. Então hoje, para divulgação melhor ainda e maior da cultura do Estado do Espírito Santo, forró de Itaúnas é um bem imaterial, é seu bem. Parabéns aos capixabas e parabéns à cultura do Estado do Espírito Santo. Também foi aprovado o projeto do deputado Dr. Emílio Mameri, que pretende simplificar a inclusão de documentos por advogados, chamada juridicamente de juntada, em processos administrativos do Estado. E nos trabalhos das comissões, o Colegiado de Saúde ouviu a pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcolmo. A pneumologista alertou sobre a gravidade da Covid no momento e também no futuro, pois as sequelas da doença ainda não são totalmente conhecidas. Higienização das mãos, máscara, distanciamento social. As medidas para prevenir a transmissão do novo coronavírus são mais necessárias do que nunca, mesmo depois de mais de um ano de pandemia. A Comissão de Saúde conversou com a médica pneumologista Margarete Dalcolmo, também pesquisadora da Fiocruz, sobre a situação atual da Covid-19, especialmente com as novas variantes do vírus. Em relação às novas variantes, seguramente nós estamos num momento muito delicado no Brasil. Mais de 90% dos casos hoje identificados são causados pela nova variante chamada P1. E é preciso se entender, vírus são organismos que mutam o tempo inteiro. O SARS-CoV-2 nem é um vírus altamente mutante, como é o vírus da influenza. Quanto mais o vírus circula, mais mutações aparecem. Então, portanto, interceptar essa taxa de transmissão na comunidade é estratégico nesse momento. Então, evitar aglomerações, festas e tudo que eu tenho instado a população a não fazer pelos meios de comunicação e tantos outros colegas é muito importante. A pneumologista chamou a atenção para as sequelas da doença. Pelo menos 80% dos pacientes que tiveram a Covid-19, mesmo os casos mais leves ou assintomáticos, apresentam pelo menos uma sequela da doença por tempo indeterminado. Eu considero as sequelas, a síndrome pós-Covid-19, o maior desafio hoje na medicina, quase que uma especialidade que será necessária, multidisciplinar, porque 80% dos pacientes que se curam, mesmo em casos não graves, não hospitalizados, ficam com pelo menos um sintoma sequelar durante um tempo que nós não sabemos se será perene ou se terá. Então, 58% das pessoas estudadas têm algum grau de fadiga, dor de cabeça, perda do paladar e do olfato, dores articulares, como se fosse um quadro de chikungunya. Então, sem dúvida nenhuma, as sequelas da Covid são muito importantes. Junto com os cuidados individuais, a vacina se apresenta como a grande ferramenta para enfrentar a pandemia. No mundo, são 6 vacinas em uso e mais 4 próximas da aprovação. Mas no Brasil, a imunização segue em ritmo muito lento.
para que nós pudéssemos interceptar a cadeia de transmissão, hoje nós precisaríamos estar vacinando, Hércules, no mínimo 2 milhões de pessoas por dia. Então, o Brasil está num ritmo de vacinação extremamente lento, começamos tarde. Se nós tivéssemos começado a vacinar no início de janeiro, como seria desejável, nós teríamos poupado muitas mortes ocorridas. Além dos cuidados de prevenção e da imunização por meio da vacina, é preciso ficar atento aos sintomas e procurar assistência médica quando necessário. Se você tiver febre alta, fadiga, tosse seca, cansaço, dor de garganta, diarreia, dor de cabeça, perda do paladar ou do gosto, perda do olfato ou do cheiro, dificuldade de respirar ou falta de ar que é parecido. Corra para a unidade de saúde ou procure o seu médico. Você poderá estar desenvolvendo Covid-19. E quanto mais cedo você começar a tratar, menor será a sua complicação. Ou talvez não tenha nenhuma. Conselho de Educação de Vitória relatou dificuldades dos alunos para ter acesso à tecnologia que possibilita as aulas à distância. A Comissão de Educação recebeu representantes do COMEV, Conselho Municipal de Educação de Vitória. As dificuldades com as aulas e atividades virtuais adotadas desde o início da pandemia do novo coronavírus foram abordadas durante o encontro. Os principais problemas relatados são a falta de acesso à tecnologia pelos estudantes e a consequente desigualdade educacional entre os alunos. Identificamos que a comunidade negra ela é mais excluída. Nós identificamos que nessa pandemia os alunos mais pobres, a maioria negros, ficaram sem acesso aos recursos tecnológicos de internet e de materiais para, para estudarem. Nós também lutamos contra o retorno das aulas sem vacina, considerando a vida dos professores e dos estudantes, seja da educação infantil até o ensino superior. As comunidades estão com dificuldade de acompanhar as atividades remotas, de acompanhar as atividades impressas, e eu estou vendo o governo estadual tomando iniciativa no sentido de garantir, de subsidiar o acesso dos profissionais aos equipamentos, à internet. Essa é uma parte da solução, Outra parte da solução é a gente tentar conseguir que a comunidade, que as famílias tenham acesso à internet e tenham acesso aos equipamentos. Talvez a gente pudesse pensar em uma espécie de internet social, sabe, como a gente tem a questão da água, como a gente tem a questão da luz, como a gente tem, de repente, a carteira de habilitação social, pensar uma internet social que a gente garanta aos menos favorecidos, que a gente garanta às famílias com dificuldade, acesso a esse mundo, A presidente do COMEV, Zoraide Barbosa de Souza, fez uma apresentação sobre o órgão. Entre as atribuições do Conselho estão o acompanhamento do Plano Municipal de Educação e a aplicação de recursos pelo município. Estamos na busca de força para resistir a tudo que está posto. E essa acolhida aqui nos fortalece, nos acolhe no sentido de garantir que essa luta permaneça firme na garantia da saúde e também na garantia da democracia. O presidente da comissão, deputado Bruno Lamas, fez um balanço da reunião. Infelizmente, há uma fala que se repete de atuação e nada democrática por parte de alguns membros da Câmara Municipal de Vitória, que tem ido à porta das escolas, fazendo ameaças, tirando fotos, se posicionando e fazendo o contrário daquilo que a sociedade racional, organizada, ela faz, que é dialogar, que é conversar. Então, isso chamou muita atenção, foi um dos motivos que nós abrimos as portas da Comissão de Educação para que o Conselho pudesse se apresentar, se legitimar aqui conosco. Tem pessoas que falaram, olha, é a primeira vez que eu pude participar, é a primeira vez que eu sou convidada a participar, comissão que delibera sobre matérias a serem votadas, sobre pautas da educação, e nós temos feito aqui dessa forma, que os convidados possam passar a ter cadeira quase que cativa conosco, para darmos bastante transparência,
debater e colher as contribuições de vocês todos para tudo que a Comissão de Educação vier a se envolver. E ao finalizar o panorama, a gente alerta mais uma vez sobre a necessidade dos cuidados contra o coronavírus. Mantenha o distanciamento social, use máscara e álcool em gel. TV Assembleia agora mais perto de você, no canal 3.2.